sobre a presença do homem nestas paragens pedregosas e frias desde os primórdios da nossa civilização, mais e melhor que os muitos ulteriores forais falam as penedias, a escrita do cinzel, a toponímia, o artesanato, a paisagem, a história. Aqui se fixou o Homo sapiens do megalítico, como atestam o dolmen sobre o qual a cristandade, muitos milénios depois, fez erigir a capela da Senhora do Monte. Ao partir à descoberta do concelho, muito provavelmente não te virás a deparar com ânforas de barro cheias de moedas reluzentes, mas tesouros outros te esperam. Penedono detém uma zona xistosa e ainda outra constituída por terras de aluvião, bordejando as linhas de água, o que condiciona e explica a heterogeneidade da sua vegetação e a fauna que povoam as suas leiras, olgas, courelas, poisados e os próprios baldios. Percorre calma e atentamente o seu território. Uma igreja ou uma capelinha, um pelourinho, um cruzeiro ou umas alminhas, uma torre de relógio, nós guardando as portas das anhas desativadas, quiçá uma inscrição rupestre, um castro ou um menir, um esquecido brasão, estações de passos e água cantarolando nos córregos e nas bicas das fontes estarão ao virar de cada esquina. Começa pelo castelo que encerra todo o misticismo destas paragens e é um dos poucos do nosso país que mantém as traças do seu tempo. Todos os anos, nas suas muralhas e na vila de Penedono, realiza-se uma das maiores feiras medievais da região para evocar tempos idos. Penedono, outrora Pena do Dono, é sede de concelho, situado a nordeste do distrito de Viseu e praticamente equidistante das cidades da Guarda, Lamego e da sua capital administrativa, à qual se encontra ligada, desde sempre, por fortes laços económicos, académicos, culturais e afetivos. Uma vasta história, cheia de magia e saberes, liga Pena de Dono ao Penedono dos dias de hoje, onde a tradição e a modernidade andam de mãos dadas em prol do bem-estar e prosperidade da população, e esta de braços bem abertos para receber de forma hospitaleira e cordial todos aqueles que vierem por bem. Historicamente falando, são antiquíssimas as terras de Penedono. Por todos os lados te deparas com testemunhos de uma remota ocupação humana, cujos primórdios se perdem na névoa espessa dos tempos. Foram estes testemunhos passados ano após ano que fizeram de Penedono o concelho que hoje é, com todas as suas particularidades e com todos os seus encantos. Celebrada como uma das mais belas vilas de Portugal, assim como o seu airoso e esbelto castelo pentagonal, ou hexagonal imperfeito, erigido em data bem anterior ao de Alvar da nacionalidade, o é entre os seus pares. Mantém inalterado o perfil medieval do seu centro histórico, já que as obras de restauro e edificações ulteriores, incluindo as mais recentes, têm como ponto de honra respeitar escrupulosamente o traço arquitetónico e o material granítico da região, nele se integrando de forma coerente e harmoniosa. Rezam a tradição e as crónicas que, aqui, teve berço Álvaro Gonçalves Coutinho, o insigne magriço, passado à imortalidade por Camões no canto sexto dos Lusíadas. Quando o Vate descreve e enaltece, ao ritmo épico dos decassílabos, o seu protagonismo exemplar de valentia e cavalheirismo na façanha ímpar, cometida à frente dos denominados 12 de Inglaterra, em chãos estranhos e longínquos da loira Albion. E os seus feitos, misto de galanteria e bravura, reconhecidos e aclamados até pela nata da nobreza europeia coeva, tiveram continuidade na Flandres e reconfirmação no país natal, realçando mais e mais o vinco da sua personalidade, que saltou da história para a lenda e desta para o mito. Para além do seu altivo pelourinho de gaiola, fronteiro ao castelo, com a qual delineia uma perspectiva estética de rara elegância, Penedono exibe ainda um património de atrativos múltiplos, consignado nas suas seculares igrejas e capelas, recheadas de arte sacra, nas suas expressões plástricas e de paramentaria, a que se junta o austero e majestoso solar dos Freixos, há poucos anos recuperado, para acolher condigna e funcionalmente os espaços do Conselho e outros serviços da administração pública central
e local. Antigo solar dos Coutinhos, condes de Marialva, também conhecido por solar dos Freixos, devido às árvores seculares que ostenta no seu jardim, foi na década de 80 do século XX adquirido por um penedoense e doado à Câmara Municipal para ser convertido no edifício dos Passos do Concelho. Ali funcionam grande parte dos serviços públicos do Concelho de Penedono. Ao lado da fachada encosta-se a Capela Senhorial de São João Batista, ritmada por 7 janelas de perfil ligeiramente curvo e por um portal central retilíneo. Esta capela guarda atualmente o Centro de Interpretação de Penedono. O espaço envolvente encontra-se ajardinado, onde sobressaem algumas árvores centenárias de grande porte. O Centro Interpretativo é um lugar onde as memórias dos antepassados adquirem um sentido estético. Perde-se na bruma dos tempos o momento em que as primeiras comunidades humanas terão deambulado e vivido por terras de Penedono. A Idade Média, em terras de Penedono, fica marcada pela reconquista do território aos árabes por D. Fernando I, o Magno, entre 1055 e 1057. Mais tarde, com a Reforma Liberal, já no século XIX, os diversos concelhos que existiam nestas terras foram unificados, passando a constituir o município de Penedono. A Igreja Matriz de Penedono apresenta a fachada toda de cantaria simples, com frontão recortado que culmina na cruz do vértice entre pináculos assente em cunhais, lintel ligeiramente curvo sobre o qual se abre o vão de iluminação do coro sob a tiara papal, ladeada pela torre sineira. As capelas laterais, abertas na matriz, eram originalmente capelas particulares, sendo a do lado direito dedicada ao Espírito Santo e onde atualmente, para além da escultura da Santíssima Trindade, se encontra a pia batismal. A do lado esquerdo foi mandada erigir por Dona Leonor Coutinho sobre a invocação de Nossa Senhora da Conceição, para mausoléu da família, estando dedicada atualmente a Nossa Senhora de Fátima. A celebração do padroeiro São Pedro é feita no dia 29 de junho, sendo também esta a data do feriado municipal. Este é um local que parece retirado do mundo de onde vivemos. O ermo está localizado num local inóspito, pertencente às terras do Demo. Mas isso não tira a singularidade a um espaço de visita obrigatória. Trata-se do mais importante monumento funerário megalítico de toda a região da Beira Alta e um dos raros em toda a Península Ibérica que possui uma capela. Este templo esteve associado a uma festividade em honra da Senhora do Monte, onde as 7 freguesias vizinhas iam em procissão com 7 cruzes que se reuniam em volta da capela. Como a Senhora do Monte não queria abandonar a capela, por várias vezes durante a noite voltava pelos seus próprios meios e ao outro dia era trazida para a igreja. Diz-se que atravessava o monte num lugar chamado de Rastinho da Senhora, onde as lajes graníticas têm umas profundas marcas que se assemelham a pegadas. O povo diz que essas pegadas foram deixadas pela imagem de Nossa Senhora do Monte durante as suas caminhadas noturnas. A imagem serenou quando foi colocada na Igreja Matriz de Penedono e encontra-se no Museu Paroquial da Vila. A necrópole da Senhora do Monte, dispersa ao longo de sensivelmente 3 km, integra um conjunto de 7 dólmenes: Nossa Senhora do Monte, Carvalhal, Turgal, Lapinha e Sangrino, já devidamente estudados, sendo de destacar o de Nossa Senhora do Monte, por ser talvez um dos maiores e mais imponentes da Beira Alta e em melhor estado de conservação, estando datados dos séculos 3 ou 4 a.C. Desta necrópole fazem ainda parte os dólmenes do Turgal, Carvalhal, Lapinha 1 e 2, Sangrino, Penela da Beira e Marofa, onde ainda não foram feitas quaisquer tipo de intervenções. A necrópole da Lameira de Cima é constituída por 2 dólmenes. Trata-se de 2 monumentos megalíticos, sendo o primeiro do corredor. Mantém uma mamoa bem conservada com cerca de 2 metros de altura. A câmara é poligonal e tem 7 esteios. No segundo dólmen, a mamoa tem de altura cerca de 1,5 metro. O espólio ali encontrado, composto por pontas de seta, lâminas, micrólitos,
machados e cerâmica estão expostos no centro de interpretação em Penedono. Estabelecida na parte mais setentrional do concelho de Penedono, onde a beira encontra o Douro, a antiquíssima póvoa de Penela eleva-se no centro de uma paisagem fascinante, que se assemelha a um mar revoltoso, cujas ondas são os montes que se sucedem e precipitam em vales e colinas. Os nossos olhos podem descansar nesta paisagem pitoresca, cheia de matizes de mil cores, e avistar ao longe terras distantes, cheias de contrastes naturais, onde o dourado do xisto se mescla com os cinzas e áureos graníticos, entre falhas e vales fluviais. Situado num dos pontos mais altos da freguesia de Póvoa de Penela, ergue-se o Miradouro de Santa Luzia, lugar requalificado no sentido de proporcionar condições para passar algum tempo a admirar magníficas paisagens. Aqui pode-se desfrutar das paisagens dourienses ou então das paisagens serranas. O Douro acaba e a beira começa. Podemos desfrutar deste misto de paisagens e culturas. O Miradouro de Santa Margarida é também conhecido pela população da aldeia como o Tribunal das Mulheres. Aqui, desde sempre se juntam estas à fresca, na hora da sesta ou até ao serão, onde normalmente se fala de todos os assuntos. A Igreja Matriz de Santa Margarida tem, na frontaria, rematada por empena coroada por cruz e entre pináculos que finalizam os cunhais, abrindo-se o portal principal retilíneo e encimado por uma cruz e por um óculo quadrilobado que ilumina o coro. A torre cineira está adoçada no alçado esquerdo, tem planta retangular de 2 registros com ventanas para os sinos. A toponímia de Bezelga poderá advir de um termo latino próximo de basílica. Contudo, não existem vestígios que permitam concluir sobre a existência de uma basílica nesta localidade. Ainda assim, é uma freguesia onde se respira fé e é sem dúvida o Divino Senhor dos Passos quem mais contribui para isso. Desde 1850, no primeiro domingo de setembro, a procissão sai à rua e junta centenas de forasteiros reunidos pela festa, muitos para pedir, outros para dar graças ao Senhor. Predominantemente agrícola, com alguma dedicação à pastorícia, a população desta freguesia desde cedo se entregou como ocupação adicional à utilização artesanal da junça. É uma planta que nasce espontaneamente em algumas serras, dando origem aos ceireiros, os quais fizeram com que a freguesia merecesse fama por todo Portugal. A ponte, onde nos encontramos, é um exemplar vivo que nos remete a outros tempos. A ponte sobre a Ribeira da Dama é composta por um arco abatido de aparelho irregular, com guardas mais recentes. É a ponte do Caminho Velho para Chuzendo, com acesso à vila romana de Castainço, por sua vez com ligação à ponte romana de Freixinho, em Sernancelho. A Igreja Matriz de Bezelga, de planta longitudinal, coberta por telhado de 2 águas com torre cineira adoçada do lado esquerdo da frontaria, fica no centro da aldeia. No interior da igreja, destaca-se o teto da Capela Mor, forrado com caixotões decorados com figuras de apóstolos e o retábulo mor em talha dourada e polícroma. No frontispício, rematado por um frontão entrecortado, coroado por uma cruz, salientam-se 2 painéis de azulejos na capela do Senhor dos Passos, em Bezelga. Decorrem grandes festejos junto a esta capela no primeiro fim de semana de setembro, tendo agentes de Bezelga grande devoção ao Divino Senhor dos Passos. Antes de regressar a Penedono, vamos saber as horas. Existem no concelho diversas torres de relógio: Souto, Penedono e Penela da Beira. Este último, talvez a mais interessante destes exemplares. Construída em 1905, trata-se de uma torre em cantaria afiada com cobertura piramidal, toda ela em granito. Atualmente, o relógio funciona de forma mecânica, mas mantém no interior o relógio primitivo, que é feito essencialmente por rodas dentadas que encaixam umas nas outras. Para funcionar, era necessário dar corda através de uma manivela e durante 5 dias dava as horas sem qualquer margem de erro. Para isso,
faziam-se subir 2 pesos em granito de centenas de quilos, que iam descaindo conforme a corda ia acabando. Além das horas, é um excelente miradouro, dali avistam-se terras de Aquém e Além Douro. É uma ampla área de 8 hectares que está edificado o Santuário da Virgem Mártir Santa Eufémia. A capela, cuja construção atual será do início do século XIX, nada apresenta da primitiva construção. Apresenta sim uma frontaria neobarroca em granito, com frontão de arco contracurvado, ladeado por fogaréus e no vértice uma cruz de granito. Destaca-se na capela-mor o retábulo maior, que no centro do camarim, por cima da glória, tem uma imagem majestosa de roca representando Santa Eufémia com 2 leões a seus pés. A primitiva capela dedicada a Santa Eufémia em Penedono foi construída nos inícios do século XVI. O seu culto rapidamente se estendeu pelas gentes da Beira e do Douro, de modo que em 1758, segundo o relato das memórias paroquiais, era já esta sagrada imagem de uma das maiores devoções que há nestas vizinhanças, porquanto em todo o circuito do ano há muita concorrência de romagem de freguesias muito distantes e remotas, aonde todo o género de males, por virtude da mesma santa, se extinguem. Em 1955, o bispo de Lamego, D. João da Silva Campos Neves, promulga um decreto de ereção de santuário à capela de Santa Eufémia e ao seu espaço envolvente, sendo em Portugal um dos 3 santuários dedicados a esta Virgem Mártir. A sua romaria sempre esteve associada a uma feira, onde são comercializados produtos da região e se come a famosa marrã da Santa Eufémia, e os seus devotos pagam as suas promessas. Penedono, outrora Pena do Dono, é considerada uma das mais belas vilas de Portugal. Localizada nos derradeiros limites da Beira e a um passo dos chocalcos da região de Marcada do Douro, a vila medieval de Penedono domina imponente uma paisagem de contrastes fortes e impressionantes. Penedono é realmente um concelho mosaico, ou talvez melhor, um espaço síntese. Posiciona-se onde a Beira acaba e o Douro começa. As aquilianas terras do Demo, a seguir a uma pescadela de olho a Luís da Veiga Leitão e outra a José Augusto Seabra, espreitam, além Douro, como que embaladas ao som de acordes arrancados ao piano por Sequeira Costa, os domínios de Torga, Araújo Correia, Junqueiro e Trindade Coelho. Aqui vem cear e pernoitar o frio que, partindo da Estrela, almoçou e jantou pelo caminho. As estradas nacionais ou municipais conduzem aos 4 ventos do país. Todo o concelho é um prodígio da natureza e do engenho das suas gentes. As casas, os monumentos e os solares foram por eles talhados no granito bruto vindo das serranias em redor, e os campos cultivados dividem o solo fértil com os grandiosos castanheiros, os pastos e ancestrais monumentos megalíticos. Este é o concelho com 1000 anos de história. O lugar que guarda as memórias dos tempos medievais. Universidade FM. Procura-nos no Facebook em universidade.fm. Há uma região imensa para descobrir. No Para dos Montes Verão 2020, nós apontamos o caminho. A ti, o convite é para que te percas neste vale encantado. Vem desfrutar da viagem pela história, pelo património e pela natureza. Explora os sítios que te propomos. E descobre aqueles que vamos manter em segredo. Universidade FM 104.3.
falar do Douro sem falar de São João da Pesqueira é como ir a Roma e, bem, o resto vocês já sabem. Este concelho adotou o epíteto de Coração do Douro, porque a esmagadora maioria do seu território está coberto de vinho. O próprio Marquês de Pombal, que mais tarde veio a demarcar a região mais antiga do mundo, terá aqui vivido a sua infância. Mas a história de São João da Pesqueira, embora se confunda com a do vinho e do Alto Douro vinheteiro, vai para além da produção do precioso néctar. Por todo o concelho há inúmeras referências patrimoniais e arqueológicas. Por exemplo, a Praça da República, onde estamos, e onde podes encontrar a Capela da Misericórdia de estilo barroco, e com 2 fantásticos painéis de azulejo. O Arco, a Torre do Relógio e a Arcada do século XVIII, onde no passado funcionou o mercado, são os outros pontos de interesse desta praça, a que se soma o Museu Eduardo Tavares. História, vinho e património no coração do Douro. Para além do património edificado, São João da Pesqueira prima pelas belíssimas paisagens, com os vinhedos como marca dominante. As amendoeiras em flor alegram os invernos e o município tem como raiz e identidade o Rio Douro. A singularidade das paisagens é completada por povoações pitorescas encravadas nas encostas, vizinhas dos vinhedos nos sulcalcos de xisto. O concelho é um dos maiores e melhores produtores de vinho fino ou generoso, mundialmente conhecido por Vinho do Porto. E é também onde se instalaram as primeiras empresas do setor com representatividade nacional. Este é o concelho da região de Marcado do Douro, que apresenta a maior área na zona de influência do património mundial, reconhecido pela sua antiguidade, pelos seus terraços e pelo cruzamento de culturas. É esta conjugação de fatores que fazem dele o ex-libris da região do Douro. Classificado em 2001 como parte integrante do Alto Douro Vinheteiro Património Mundial, o concelho de São João da Pesqueira prima pelo caráter de unicidade da paisagem construída, assente na cultura da vinha e do vinho, e no cotidiano das populações, que aqui, diariamente, contribuem para a sua constante transformação. O povoamento de São João da Pesqueira remonta a tempos ancestrais. Prova disso são os inúmeros vestígios arqueológicos, palácios brazonados, igrejas seculares abonadas em história e cultura que testemunham diferentes épocas da humanidade. São João da Pesqueira detém o foral mais antigo de que há memória, atribuído pelo rei Fernando Magno, nas datas de 1055 e 1065, constando já o vinho entre os tributos a pagar ao rei. Em pleno centro histórico de São João da Pesqueira encontra-se a Praça da República, onde pode contemplar um harmonioso conjunto de património histórico e monumental recuperado a nível de fachadas e pavimentos. Destaca-se aqui a Capela da Misericórdia com uma fachada barroca revestida com 2 painéis de azulejo representando Cristo e a Samaritana e Cristo curando o enfermo. Outros dos atrativos são também o Arco, a Torre do Relógio e a Arcada do século XVIII, que serviu de mercado noutros tempos. Do lado oposto à capela encontra-se o Museu Eduardo Tavares. Este edifício apresenta uma fachada barroca que ostenta a pedra de armas real que foi mandada edificar por Dona Maria I em 1794. Inicialmente funcionou como sede de poder municipal. A seguir foi instalada a cadeia da comarca, após a transferência da Câmara Municipal para o edifício na Avenida Marquês de Soveral. Muito cedo, agentes de São João da Pesqueira assumiram um lugar de destaque na construção do reino português. Existem em diversas freguesias do concelho vestígios materiais dessa influência. Por exemplo, nas traseiras da Praça da República subsiste um conjunto habitacional outrora pertencente à comunidade judaica e cristã nova, composta maioritariamente por casas de xisto. Atualmente chamada de Rua dos Gatos, um estreito e acanhado arruamento invoca as irregularidades das urbes medievais, constituindo assim um importante testemunho na história de São João da Pesqueira. Na Igreja Matriz de São João da Pesqueira, embora o tempo a tenha feito perder boa parte do seu traço original, o sabor medieval ainda é visível no portal principal do arco ogival. No interior desta igreja, cuja edificação deverá remontar ao século XIV, sobressai o retábulo-mor na cabeceira dourada e pintada por José de Araújo Alvão de Menezes. No lado oposto à Igreja Matriz encontra-se o edifício dos Passos do Concelho.
de construção erudita tipo palaçada. Este possui uma planta retangular simples, com destaque para a cornija sobrepujada pela pedra de armas, molduras de granito e secada com varandas de ferro, o que lhe dá um ar nobre. O átrio merece especial atenção, pois contém belíssimos painéis de azulejos, alusivos à etnografia da vinha e do vinho. O Museu do Vinho de São João da Pesqueira, cuja temática se foca no vinho e na vinha, dá ênfase aos produtos e atividades da região do Douro. Este majestoso museu, além de uma exposição permanente ligada à temática do vinho, contempla uma sala de provas, uma loja de vinhos, um wine bar e outros espaços expositivos e culturais, dando cumprimento ao desígnio do Museu de Território, sendo por esse motivo um nó da rede que está a ser tecida pelo Museu do Douro. A Casa do Cabo é um pequeno palacete de brasão joanino pós-pombalino que constitui um dos exemplos do património construído mais belo da região. Delineado por Nicolau Nasoni, este solar pertenceu à família mais ilustre da época, a família Sande e Castro. Com a chegada da filoxera, várias casas senhoriais foram abandonadas, tal como a Casa do Cabo, ficando anos mais tarde a funcionar como tribunal. Atualmente, é pertença da Câmara Municipal deste concelho. A Quinta de Cidró situa-se em São João da Pesqueira, a cerca de 8 km do Rio Douro. As primeiras vinhas foram plantadas no século XIX, a quando a construção de um belíssimo edifício apalaçado que pertenceu ao Sr. Luís de Sobral Vassal e Sousa. Foi aqui que o rei Dom Manuel II e certamente seu pai Dom Carlos, convidados de honra do prestigiado marquês, passeavam nesta quinta, na época das vindimas, com a sua comitiva real. O Marquês de Pombal, em menino e moço, estudou no convento franciscano da vila de São João da Pesqueira, onde um tio padre ministrava lições de latim. Terão surgido rivalidades com os marqueses de Távora, por se terem oposto ao namoro e enlace matrimonial entre Pombal, filho de gente humilde, e a formosa descendente dos prestigiados Távoras. Em 1756, o Marquês de Pombal, na qualidade de Ministro de Estado de Portugal, determinou imediatamente o controle estatal sobre o comércio do vinho do Porto sob a forma de uma empresa, a Companhia Geral da Agricultura das Vinhas do Alto Douro, mais tarde conhecida como a Real Companhia ou Companhia Velha, com o monopólio do comércio com a Inglaterra e o Brasil e da produção e venda de aguardente no norte de Portugal. No mesmo ano, os limites da área vitivinícola do vinho do Porto foram demarcados e a sua posição assinalada com 335 pilares de pedra, conhecidos como os Marcos Pombalinos. Em 1757, fez-se a primeira classificação abrangente das vinhas do vinho do Porto, quase um século antes da semelhante classificação que se fez em Bordeus. Um planalto retalhado por campos lavrados e rodeado por socalcos repletos de vinhas, interrompidos por zonas montanhosas onde sobressaem as florestas, é o enquadramento para a aldeia de Trevões. Esta é mais uma das aldeias vinhateiras do Douro, aqui no concelho de São João da Pesqueira. O número de capelas e ermidas, todas elas encerrando ricas tradições, são reflexo de uma comunidade muito religiosa. No Museu Etnográfico, as memórias de um povo, as suas raízes e as suas tradições são preservadas. Alguns solares compõem a imagem de Trevões. E é daqui que saem algumas das melhores colheitas que originam alguns dos melhores vinhos da região marcada do Douro. A origem do topónimo tem levantado alguma controvérsia. Diversos documentos atribuem-lhe o nome de Trovões. Outros documentos, porém, denominam-na Trevões. E assim surgem diversas teorias na tentativa de explicar a origem e evolução etimológica deste topónimo. Trevões tem referências patrimoniais que o definem como um todo. Ao longo das suas artérias é possível observar espaços, fragmentos e elementos patrimoniais de diversas épocas. A Igreja Paroquial de Trevões, Património Nacional, presta culto a Santa Marinha. A fundação medieval da igreja é indubitável, tanto mais que, quando foi demolida a velha Torre Cineira, no século XVIII, foram encontradas pedras sigladas e com inscrições incorporadas na nova estrutura. O edifício, em excelente estado de conservação,
apresenta uma fachada austera, onde se rasga grande portal de arco apontado, sobrepujado por janelão de traça setecentista. O edifício do Paço Episcopal, pertença dos bispos de Lamego, ergue-se em paralelo com a fachada norte da Igreja Matriz e foi mandado construir em 1777. A Casa do Adro foi mandada erguer em 1605 por Baltazar de Almeida Camilo. A fachada principal do edifício pontua 8 janelas, sendo as do andar nobre da sacada com gradeamento em ferro folgado e as do písio térreo de guilhotina, gradeadas em peito de rola. Ao centro encontra-se um portal com 2 volutas que sustentam o brasão de armas dos Almeidas, Coutinho e Camilo. O Museu de Trevões, com o objetivo de guardar a memória desta povoação, transmitindo aos seus habitantes a continuidade e diversidade local e mostrando-lhes as suas raízes e tradições, possui uma estrutura onde se recriam espaços ligados à vida da freguesia. A sua importância económica foi restaurada através do património cultural ligado ao contexto diocesano regional, que levou com que fosse criado um pequeno núcleo museológico com o objetivo de preservar e divulgar o património sacro de Trevões a toda a população e a todos aqueles que a visitam. A tradição diz que o nome de Paredes da Beira lhe foi dado por Dom Fernando, o Magno, rei de Leão, não só pelos afloramentos graníticos que abundam em redor desta povoação, como também pelas ruínas de muitos muros e arranjos de pedra deste duro granito que aí se encontram. A sua história está intimamente ligada à própria formação do país. O mais antigo foral de que há memória no território lusíada é o foral do rei Leão Dom Fernando, da segunda metade do século XI, concedido conjuntamente às vilas de Penela, Paredes da Beira, São João da Pesqueira, Linhares e Anciães. Nos tempos do rei de Leão, os mouros dominavam toda esta região em Paredes da Beira, aproveitando o maciço granítico que constitui a elevação do terreno que protege a povoação, construindo um poderoso castelo. Nos seus arredores encontram-se numerosos vestígios de obras de defesa dos povos que aí habitavam. Desta localização e sistema defensivo resulta muito provavelmente a lenda e expressão bairrista dos habitantes de Paredes da Beira, que dizem ser esta a cidade do Sol e dos 7 castelos, expressão consagrada agora na ordenação heráldica aprovada para a freguesia. Historicamente, há indicativos da existência de 7 castelos nesta região, num raio de 3 km. De talha dourada do período barroco, a igreja de Paredes da Beira é notável pela sua antiguidade e acredita-se ainda que terá sido um local onde foi anteriormente implementada uma mesquita mourisca. O padroeiro, São Bartolomeu, invocado contra males atribuídos a Satanás, tem romaria a 24 de agosto, de tradições que remontam ao século XVIII, concitando a devoção de agentes locais e concelhos em redor. A procissão é ponto alto dos festejos religiosos. O pelourinho encontra-se situado junto à entrada para o adro da freguesia. Este símbolo possui 5 degraus retangulares, lisos, de esquinas vivas. Já o fuste é composto por 4 colunas lisas onde fixa o remate, esculturado com 4 peças de forma oval. O dolmen da Areita corresponde a um dos maiores monumentos do género existentes na Beira Alta, sendo composto por uma câmara poligonal de 7 esteios e corredor de médias dimensões. Cronologicamente, pelas suas características, artefatos encontrados e testes realizados, pode-se afirmar que se situa nos finais do 4º milénio a.C. São Xisto já praticamente não tem habitantes. Apesar da deslumbrante paisagem e das mágicas ruelas desta aldeia, aqui a desertificação do interior já se sente há pelo menos uma década. Não deixa, contudo, de ser um local encantado. O xisto que caracteriza a aldeia contrasta com o granito que aflora na outra margem do rio. E ainda é possível visitar a capela, o mirante do Anjo Arrependido e a fonte centenária. Estamos bem perto do Cais da Ferradosa e da estação ferroviária, que em 2h30 liga ao Porto. Não há assim desculpa para que pelo menos uma tarde não seja bem passada neste idílico local esculpido pelo homem e pelos deuses. A aldeia de São Xisto
na freguesia de Val de Figueira, está localizada num dos mais bonitos trechos da região duriense. Ocupa uma das falésias sobranceiras ao Rio Douro, xistosa e com um declive suave, em contraste com o caráter granítico e de grande declive da margem oposta, que mergulha abruptamente nas águas plácidas da barragem da Valeira. A recuperação que tem vindo a ser realizada na aldeia está praticamente concluída. Merecem uma atenção especial os muros de pedra e os chocalcos, os lagares de vinho e de azeite, o forno comunitário e a capela de São Xisto, o mirante do Anjo Arrependido e a fonte centenária. Historicamente, a povoação de Hervedosa do Douro terá nascido no lugar de Frei Estevão. No entanto, houve uma epidemia de formigas que obrigou a população a desviar-se para o local da atual localização. Juntamente com Casais do Douro, esta freguesia pertenceu ao couto de São Pedro das Águias, do qual recebeu afuramento em 1274. Hervedosa do Douro deixou de ser sede do concelho em 1834, passando então a integrar São João da Pesqueira. A Igreja de São Vicente, reedificada em 1841, apresenta um magnífico trono em talha dourada barroca. No batistério podem observar-se imagens antigas de São Miguel e São Sebastião, cultos pré-nacionais. A paisagem a partir da Nacional 222 sobre o Rio Douro é deslumbrante e mesmo antes de chegar a Hervedosa, os olhos contemplam um cenário digno do paraíso dos deuses. A origem de Pereiros encontra-se na base do Monte da Senhora do Viso, onde ainda são visíveis as ruínas de algumas casas e de uma igreja da qual existe a pia batismal e a imagem de Nossa Senhora dos Prazeres, pertencentes ao lugar de Cobas, e que atualmente se encontram na igreja paroquial. A Igreja de Pereiros foi construída nos finais do século XVII e inícios do século XVIII, que constitui um magnífico templo com grande valor artístico e histórico. O Monte de São Salvador do Mundo, o Castelo Velho ou Ermo, teve as suas primeiras ocupações na pré-história, principalmente a partir dos finais do quarto milénio a.C., o período do Neolítico final. A sua posição estratégica, o domínio visual de um vasto território, a proximidade de um bem e recurso natural como o Rio Douro, onde para além de existirem recursos piscatórios, passariam diversas manadas de animais, servem de argumentos pela procura e fixação neste local de comunidades recoletoras. Este espaço teve uma ocupação contínua, onde para além do período da pré-história existe uma ocupação romana e medieval para que posteriormente, no século XVI, se assista a uma transformação arquitetónica e simbólica assente no início da construção do Santuário de São Salvador do Mundo. O santuário começou a ser erguido por Gaspar da Piedade no século XVI, quando se instalou no Ermo depois da sua peregrinação por Roma e Palestina, de onde trouxe um osso do braço de São Jerónimo. Além das práticas religiosas, existe a história popular que uma jovem que vai em peregrinação ao Ermo e conseguir dar um nó na rama de uma giesta com a mão esquerda e sem parar, e se este depois não se desatar, então casará no espaço de um ano. No fundo do Monte Granítico de São Salvador do Mundo existia o Caixão da Soleira ou Caixão de São Salvador da Pesqueira, que foi durante vários séculos o obstáculo mais difícil no Rio Douro para os barcos rabelos transportarem as pipas do vinho de feitoria para as caves em Gaia. No sítio do temido Caixão deram-se grandes naufrágios, como aquele que vitimou o escocês Barão de Forrester, estudioso e grande amigo do Douro, em 12 de maio de 1861, na semana trágica dos 12 naufrágios do Caixão da Valeira. O Miradouro de São Salvador do Mundo. Aqui sentimos-nos pequenos face à imensidão do mundo, à beleza do Douro, à magia deste paraíso que segue a nossos pés. O que dizer da mais característica paisagem do Alto Douro vinheteiro? As vinhas, os rochedos, a linha de comboio, uma harmonia perfeita, o mundo a nossos pés. No dia de Corpo de Deus realiza-se a Romaria a São Salvador do Mundo. E no último domingo de agosto é homenageada a Nossa Senhora dos Remédios. Lá embaixo, o Caixão da Valeira, um dos mais perigosos pontos do Rio Douro antes de ser amansado pelas barragens. E
e foi aqui que ocorreu o naufrágio de muitos barcos rabelos ao longo dos anos. Para a história, ficou aquele em que Dona Antónia viajava com o Barão de Forrester, que aqui perderia a sua vida. Conta-se que o facto de ter os bolsos carregados de moedas de ouro terá impedido o barão de nadar até à margem. Em 1791, o caixão foi demolido e 205 anos mais tarde, a barragem da Valeira foi concluída. Apenas acessível de barco, é possível ver uma inscrição que data da conclusão da demolição do caixão, onde se diz que o famoso Rochedo, fazendo aqui um caixão inacessível, impossibilitava a navegação desde o princípio dos séculos. Classificado em 2001 como parte integrante do Alto Douro Vinheteiro, Património Mundial, o Concelho de São João da Pesqueira prima pelo caráter de unicidade da paisagem construída, assente na cultura da vinha e do vinho e no cotidiano das populações que aqui diariamente contribuem para a sua constante transformação. Universidade FM. Muito interessante. Passam boa música, os comentários são interessantes. É uma boa rádio. Universidade FM. Passa música metida. Espetacular. Universidade FM. Altamente. Genial. Universidade FM. A Rádio Universidade é cada vila. Rádio Universidade sempre no ar. O que é que Freixo de Espada à Cinta e a China têm em comum? Aqui é o último local no Ocidente onde a seda ainda é produzida de forma artesanal. E esse trabalho é possível de ser acompanhado no Museu da Seda. É também a terra de guerras internas. Mas a localização de Freixo de Espada à Cinta, junto à fronteira espanhola, ditou que fosse desde sempre alvo de investidas de outros povos. O Castelo de Freixo de Espada à Cinta e a Torre do Galo foram, por isso, importantes pontos de vigia e mantêm a sua traça medieval. A Igreja Matriz tem uma bonita porta em estilo manuelino, que aliás aparece em portas e janelas um pouco por toda a vila. E essa característica torna Freixo de Espada à Cinta na vila mais manuelina de Portugal. Em Freixo de Espada à Cinta é tudo pequeno, a parecer é quase uma maqueta para quem vai com os olhos habituados às cidades grandes, mas arrumado e mimoso. Em redor, tudo montanhas verdes. Percorrer a terra é um passeio por ruas estreitas e casas modestas, com flores à porta e as janelas manuelinas que a fazem reclamar-se a vila mais manuelina de Portugal. É no centro da vila que encontramos o famoso Freixo com uma espada à sua cinta. Conta a lenda que um cristão sozinho, perseguido pelos mouros, estava tão assustado e sem proteção que viu a sua solução em se esconder atrás do grande freixo que encontrara. Colocou a sua espada pendurada na árvore e camuflou-se entre os seus ramos. Quando os mouros se aperceberam que a imponente árvore tinha uma espada à sua cinta, fugiram, assustados, poupando a vida do cristão. Outra das lendas que corre fala de um nobre chamado Espada-Cinta, que depois de uma dolorosa batalha com os mouros, pendurou a sua espada no freixo e encostou-se a descansar. Mais tarde, a população começou a afirmar o freixo do Espada-Cinta. São várias as lendas que tentam justificar o nome desta vila, mas o mais importante é que é em Freixo que podemos encontrar alguns dos locais mais bonitos de Portugal. De arquitetura jurisdicional manuelina, o pelourinho de Freixo de Espada à Cinta assenta no meio de 3 degraus simétricos
e tem na parte inferior da coluna uma cinta móvel de ferro, podendo assim colocar-se à altura de qualquer pessoa. No capitel tem os brasões manuelinos e da vila, cabeças, caras e bustos um pouco gastos pela ação do tempo. Do meio, saem cruzados 4 braços de ferro curvos nas pontas e terminados em cabeças de serpente de cujos olhos pendem argolas. O remate piramidal é sem esfera. É considerado o pelourinho mais belo do distrito de Bragança. Guerra Junqueiro é uma das personalidades de Freixo de Espada à Cinta. Nasceu em Ligares, freguesia do concelho, a 15 de setembro de 1850. Estudou os preparatórios em Bragança, matriculando-se em 1866 no curso de Teologia da Universidade de Coimbra. Compreendendo que não tinha vocação para a vida religiosa, 2 anos depois transferiu-se para o curso de Direito. Em 1878, foi eleito deputado pelo Círculo Eleitoral de Macedo Cavaleiros. Guerra Junqueiro iniciou a sua carreira literária de maneira promissora em Coimbra, no jornal literário A Folha. Desde muito novo, começou a manifestar notável talento poético e já em 1868 o seu nome era incluído entre os dos mais esperançosos da nova geração de poetas portugueses. Quando se deu o conflito com a Inglaterra sobre o mapa cor-de-rosa, que culminou com o ultimato britânico de 11 de janeiro de 1890, Guerra Junqueiro interessou-se profundamente por esta crise nacional e escreveu o opúsculo Finis Patriae e a Canção do Ódio. Situado na Rua de São Francisco, o Museu Regional Guerra Junqueiro ocupa o resto do chão daquela que foi a casa de José António Junqueiro, pai do poeta e popularmente conhecido como Junqueiro Velho. De cariz etnográfico, as salas refletem uma vivência social e económica própria de uma casa abastada da segunda metade do século XIX e alguns anos do século XX, onde pontifica uma reprodução fiel do soto, antigo comércio tradicional e local. No Museu da Seda e do Território, são já muito poucas as cedeiras que mantêm ativa a tradição deste concelho na minuciosa arte de produção artesanal de seda. Foi no século XV que os judeus introduziram esta arte nesta zona do país, alterando a estrutura económica da região. No século XVIII, Trás-os-Montes estava transformado num grande centro comercial de seda. O ciclo de produção começa com a criação do bicho da seda na primavera. É dos casulos formados pelo bicho da seda que se extrai o filamento que vai dar origem à seda, mergulhando o casulo numa caldeira de cobre com água a 90 graus para desenrolar o seu finíssimo fio, cujo comprimento tem cerca de 1000 metros. A partir daí, sucedem-se várias fases de produção, que passam por instrumentos diversos como o sarilho, o rodeleiro, o fuso, a caldeira e finalmente o tiar, tudo feito à mão. A seda de Freixo de Espada à Cinta tem uma fama global. Até da China, o histórico maior produtor de seda a nível mundial e que durante séculos guardou os segredos da sericultura, dando origem a uma das mais importantes rotas comerciais da história, a Rota da Seda, chegam vénias e manifestações de interesse. Afinal de contas, este é o último reduto da seda artesanal na Europa. Herdeiro do antigo Museu do Território e da Memória, então localizado na antiga Casa da Cadeia, o atual Museu da Seda e do Território alberga todo o acervo etnográfico, arqueológico e geológico do antigo espaço, a que se lhe junta um espólio recente associado à seda. Estamos em pleno Parque Natural do Douro Internacional. A Praia Fluvial da Congida fica situada na margem do Douro e usufrui das águas calmas proporcionadas pela albufeira da barragem de Saucênio. Este é um local absolutamente fantástico para desfrutar das águas do Rio Douro,
que neste ponto estão a mais de 150 km do mar. Depois de um mergulho, há ainda muito para descobrir em Freixo de Espada à Cinta. Pode ser um concelho longe dos grandes centros urbanos, mas todos os pontos de interesse estão a uma distância muito curta da sua visita. Situada nos arredores de Freixo de Espada à Cinta, a praia fluvial da Congida torna-se num dos locais mais emblemáticos do concelho. Rodeada pelo Douro Internacional e escoltada por uma paisagem agrícola, onde se exprimem com particular evidência os laranjais, a Congida é um espaço privilegiado que convida o visitante ao ócio e ao lazer. Esta praia, na verdade, não tem areia, mas um vasto relevado onde podem estender a vossa toalha, banharem-se no Rio Douro e olhar para o nosso país vizinho. Aqui também têm a oportunidade de entrar num barco e durante 2 horas navegar sobre o Rio Douro. Freixo de Espada à Cinta, salão de monumentalidade em que a arte se faz estilo, tem em João de Castilho, o mestre que veio da Cantábria e casou em Freixo de Espada à Cinta, o ícone da obra legada e, na Igreja Matriz, o argumento máximo de Vila Manuelina. Todavia, essa herança não se confina à arquitetura religiosa, a que se junta à Igreja da Misericórdia, ambas na Praça Jorge Alves, paradigma da mundialidade freixinista. O centro histórico apresenta um desfile de janelas que, com maior ou menor elaboração, pugnam pelo cognome de Vila Manuelina. A torre, em granito, facetada e heptagonal, é hoje em dia um único e impressionante testemunho do extinto castelo medieval. Segundo Frei Viterbo, esta torre foi mandada fazer por D. Fernando I cerca de 1376. A Igreja Matriz, no seu conjunto, tem uma unidade de estilo que representa uma construção sem grandes interrupções. É uma obra régia, como indicam as armas e os emblemas de Dom Manuel, escudo e esferas armilares na abóbada da Capela-Mor. Por outro lado, planta e alçado sugerem de tal maneira os Jerónimos que dir-se-ia estarmos perante este monumento simplificado. O traçado, relativamente simples das abóbadas e sobretudo dos portais, tanto da fachada como laterais, em especial o do lado sul, com as colunas torças e a decoração túrgida, levam ainda a pensar nesse arquiteto do Rei Venturoso. A Igreja da Misericórdia é muito distinta das suas congêneres, possuindo uma nave muito estreita e alta e capela-mor mais larga, talvez de execução mais antiga, rematada por friso, cornija, com várias gárgulas zoomórficas encimadas por pináculos em forma de fuso. Já a Igreja do Convento de São Filipe Neri é composta de uma só nave e transepto, volumes articulados horizontalmente com cobertura diferenciada em telhado de 2 águas na nave e com abertura de iluminação zenital terminada em lanterna na Capela-Mor. Fachada principal orientada a sul, de 2 panos separados por pilastras. O pano da fachada, que corresponde à nave da igreja, é rematado ao nível do entabelamento por um frontão de lanços encimado por uma cruz latina. Os Montes Ermos são um local emblemático, representativo da fé e da devoção que agentes de Freixo nutrem pela Nossa Senhora dos Montes Ermos. Da capelinha, situada no cume do Monte de São Brás, mais conhecido por Cabecinho, alcança-se um cenário preenchido, ora com as pinturas da natureza, ora com o que é desenhado pelo património histórico, como a Torre Heptagonal e o Convento de São Filipe de Neri, ou a vila na sua imponente simplicidade. No caminho para chegar à capelinha, não enjeite uma pausa para apreciar a ponte do Carril e a fonte de Ménomes.
do antigo castelo de Freixo de Espada à Cinta, sobra agora apenas a torre heptagonal. Já este ano, escavações arqueológicas deixaram a descoberto as fundações medievais que outrora suportaram uma fortaleza imponente que defendeu Portugal. Por esse motivo, é projeto para o futuro voltar a devolver a imponência do antigo castelo com a construção de 4 torres com cerca de 25 metros de altura. A importância deste castelo é muita para Trás-os-Montes. Será uma das mais antigas fortalezas da região e que remonta ao século XII. Ao longo de todos estes anos, além da defesa do país, era a partir deste castelo que a travessia de barca para o Reino de Castela, no Rio Douro, era controlada. O troço fronteiriço do Rio Douro corresponde ao Vale Profundo, encaixado e de margens escarpadas que separa Portugal de Espanha. O Parque Natural do Douro Internacional, com cerca de 87 mil hectares, abrange a extensa superfície adjacente ao rio. A densidade populacional é baixa e a agricultura e pecuária são as principais atividades económicas. Curiosos pombais pautam uma paisagem severa que adquire expressão dramática nas arribas do Douro. Inclui áreas dos municípios de Mogadouro, Miranda do Douro, Figueira de Castelo Rodrigo e, claro, Freixo de Espada à Cinta. 3 miradouros e 5 rotas pedestres completam a comunhão deste concelho com a natureza, além de toda a magia do Parque Natural do Douro Internacional. O Miradouro do Carrascalinho, localizado onde o Douro Internacional se estreita, em zona extremamente escarpada, a permitir pequenas quedas de água que deslizam pelo relevo inóspito, torna-se um lugar emblemático ao permitir a visualização da maior mancha de lodões de toda a Europa. A fauna oferece-nos para admirável contemplação o voo da águia Bonelli, águia real, águia cabrita. Localizado onde a natureza se apresenta no seu estado mais selvagem, o assomadouro espreita para o Douro, que se contorce e segue o seu curso pisado pelos barcos que atracam no cais de Barcadal. Num autêntico cenário cinematográfico, aliam-se aqui 3 elementos: a água, a terra, povoada pela flora e fauna, e o céu, onde predominam espécies que encontram poiso nestas terras do Douro Internacional. Talvez o mais imponente de todos, o Miradouro de Penedo de Durão, é o decano dos miradouros. Torna-se no mais emblemático de todo o percurso dos miradouros. Acostado ao Douro Internacional, as paredes rochosas que o sustentam deslizam, a pique, a uma altitude de 550 metros, pela paisagem pautada pela diversidade. A agressividade do solo concorre com terrenos férteis que albergam vinhas e olivais. A fauna apresenta-se neste espaço como o grifo, a águia real e outras aves de rapina. Ao estar no Penedo de Durão, vai ver por que razão este é o único lugar onde se vêem os abutres pelas costas. O nome de Freixo de Espada à Cinta seduz logo pela sua graça, mas há muitos mais encantos na terra natal do poeta Guerra Junqueiro. Há lendas e monumentos surpreendentes, pedaços de história e património para saborear pelas ruas, vistas arrebatadoras, boa comida, bons vinhos e também boa gente. É nesta vila, pertencente a um dos mais remotos distritos deste país, na raia espanhola e, por isso, fortemente influenciada por nossos hermanos, que o Douro, o nosso Douro, termina. Daqui para a frente, o Douro Internacional partilha a riqueza deste vale entre 2 países que forjaram uma história de cumplicidade e conquistas ímpar no mundo. Daqui, do Miradouro de Penedo de Durão, contempla-se uma vista escarpada sobre o Douro para a barragem de Saucelho e para o vasto Monte Verde que rodeia este lugar mágico. O grifo, o falcão peregrino e as andorinhas das rochas são presenças constantes, sobretudo na primavera. Deixa-te encantar pelo Freixo com a espada à cinta.